Good morning. Good morning, good morning. Bem-vindos a mais uma live. How can I help you? Como eu posso te ajudar? Para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há 35 longos anos, e eu ajudo pessoas comuns a falar inglês desde a primeira aula. É isso aí, é possível falar inglês desde a primeira aula. Não estou dizendo sair fluente desde a primeira aula, mas o que você aprender na aula, você já sai falando. Não precisa fazer anos de cursinho de inglês para começar a falar. Eu posso te ajudar a começar a falar inglês desde a primeira aula. Combinado? Vamos lá? Vamos seguir os vídeos, ativar as notificações e a cada dia aumentar um pouquinho o seu vocabulário. Ok? Sempre antes da aula, eu respondo uma pergunta que me mandam ou por direct, ou pelo WhatsApp, ou em comentários da live. Eu sempre recebo perguntas que são bem semelhantes, porque as dúvidas de uma pessoa que quer falar inglês, que sonha aprender inglês, acabam sendo as mesmas dúvidas. E uma dúvida recorrente é: Adriana, eu preciso aprender gramática para falar inglês? Será que a gramática é tão importante assim? Eu quero só falar, eu não quero aprender gramática. E aí, a gramática é importante? Bom, gente, olha só. Hoje, o meu público-alvo, o meu público principal é o 30+. São os adultos com mais de 30 anos, que sempre sonharam em falar inglês, nunca tiveram oportunidade, ou que já tentaram de tudo e não conseguiram falar inglês, já tentaram vários cursos e ficaram intimidados porque tinha pessoas com mais facilidade na sala de aula, ou a grade de idade não batia, né? Uma mistureba lá de criança com adolescente, com adulto, que hoje em dia é muito comum você enxergar essa misturada de gente, porque não tem aluno suficiente para montar um grupo, eles acabam misturando idades diferentes. Então a pessoa já fica mais acanhada, não se sente à vontade, né? Ou que se sente incapaz mesmo de aprender inglês. Tudo isso, balela, tá? Não existe quem não consegue aprender inglês. Existe quem ainda não encontrou um método que se adapte, né? Tudo na vida é uma questão de adaptação. Atividade física. Eu não gosto de atividade física. Você já tentou de tudo? Com certeza vai ter alguma coisa que você vai gostar. Ou caminhada, ou natação, ou pilates, ou dança. Qualquer coisa, né? Beach tênis, que agora tá na moda aí. Alguma coisa vai te agradar. Curso de inglês é a mesma coisa. Então, nesses 35 anos dando aula, eu cheguei num método que eu tenho certeza que você vai aprender. Eu acho que você devia aí se dar uma chance e tentar no método que eu estou te falando. Eu já vou responder a sua pergunta, né? O método que eu criei, eu chamo de 3LP. Por que 3LP? Porque eu mostro a palavra, então você olha, você look. Eu pronuncio a palavra, então você ouve, você listen, é o segundo L. Depois eu explico, você learn, que é o terceiro L, que é aprender. E depois a gente practice, pratica, que é o P. Então são 3 L's e um P. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou contando do meu método para você para explicar que no meu método tem gramática sim. Não é o principal, mas tem. Por que eu acho importante a gramática também? Porque, como eu disse, a maioria do meu público é adulto. Então, o que acontece? Os adultos já estão alfabetizados. É diferente de quando você ensina a língua para uma criança. Vamos lembrar, como é que a gente aprendeu? Que método que a gente aprendeu o português? Só falando, né? Só que a mãe da gente ia corrigindo. A gente errava, ela corrigia. A gente errava, ela corrigia. Não era isso que acontecia? Então, na criança, é mais fácil você corrigir e você não ficar explicando, olha, você tem que falar assim porque é a terceira pessoa do plural e não sei o que. Não interessa. Interessa é a criança se comunicar. E depois, com tantas correções, ela acaba falando correto, sem saber exatamente por que ela está falando daquela forma, né? Gente, eu vou pedir licença um minutinho que eu preciso ligar o ar, que eu coloquei o ring light bem aqui, ó, e tá quente.
Só um minutinho, deixa eu pegar o controle do ar aqui, que tá ficando muito quente essa sala. Pronto. Então, o que acontece? Quando a criança ela aprende o português, ou mesmo o inglês, né? Você vai ensinar explicando, falando naturalmente com ela e corrigindo quando for necessário. Agora, o adulto, como ele já está alfabetizado, ele fica precisando de mais referências. Dá para entender? Então, olha só. Se uma pessoa ela está falando lá falou errado, por exemplo, I have, he has, o correto. E ela fala he have. Aí eu falo has. Aí eu corrigi. Aí na segunda vez ela vai falar errado, eu falo has. Tem uma hora que o meu aluno adulto vai falar assim para mim, mas peraí, mas por quê? Se eu falar para ela, olha só, quando o sujeito for he, she ou it, fica diferente. Pronto! A partir dali ela vai conseguir entender por que eu estou corrigindo tanto. Fica mais fácil para ela, sabe? Ativar lá o pininho assim, tá, então no presente, no he, she, it, o verbo fica diferente, o verbo tem que levar um S lá. Eu expliquei gramática? Não expliquei gramática a fundo, mas eu dei uma dica que vai clarear na hora da aula, tá? Então, assim, a gente fala um pouco de gramática devido ao aluno ser alfabetizado, tá? Como o aluno já é alfabetizado, ele busca uma explicação por que aquilo, né? Tem mania de perguntar por quê. Se fosse na época do Rá-Tim-Bum, você ia falar por que sim, Zequinha, né? Mas tudo tem uma explicação. Por que eu não posso falar assim? Ah, porque na terceira pessoa o he, she, it fica diferente. Eu só dei um exemplo, né? Mas várias gramáticas podem acionar o botãozinho lá de você não errar mais aquilo. Porque, gente, infelizmente, a gente decora os erros. A gente aprende mais com erro. Por isso que no meu método eu corrijo sempre e eu mostro antes de explicar. Porque, repetindo, como o meu aluno já é alfabetizado, se ele olhar a palavra e eu não falar para ele como que é a palavra, ele vai ficar imaginando de mil maneiras e não vai conseguir entender o que eu quero. Então, para evitar que ele fique olhando a palavra e pronunciando errado, ou imaginando uma outra palavra com a pronúncia que eu estou fazendo, eu prefiro mostrar os dois já. Escrito, falado, e já explico. E se precisar dar um toque de gramática, eu também dou. Deu para entender o porquê? Então, a gramática não é o principal, mas ela pode acelerar a compreensão. Porque eu posso ficar lá batendo na mesma tecla, tentando explicar uma coisa, e que se eu der uma dica de gramática, acende a luz, sabe? Aquilo fica mais claro para todo mundo, tá? Então, a gramática não é o principal, mas ela tem a sua função, sim, para você aprender mais rápido. Estou falando adulto alfabetizado, tá? Para você aprender mais rápido e para você entender por que isso pode e isso não pode, né? Vou dar um outro exemplo, vai. O comparativo, por exemplo. Tem lá o adjetivo beautiful e tem o adjetivo pretty. Os dois significam a mesma coisa, bonito e bonito. Mas se eu quero falar se uma moça é mais bonita que a outra, eu vou falar she is prettier than her. Ela é mais bonita do que ela. O pretty vai se transformar em prettier. E o beautiful, eu vou falar she is more beautiful than. O beautiful, eu não vou colocar o er no final, igual eu coloquei no pretty. Eu vou colocar o more antes. Então, imagina toda vez que o aluno falar errado e eu corrigir. É mais fácil eu falar assim para ele, olha, quando o adjetivo for de uma ou duas sílabas, você acrescenta ER. Então, pretty fica prettier, big fica bigger, nice fica nicer. Agora, quando o adjetivo tiver de 3 ou mais sílabas, eu coloco more antes. Então, more beautiful, né? More intelligent. Então, o que aconteceu? Eu acendi a luz na cabeça dele. Ele não vai precisar errar. Porque quando ele vai errando, ele vai gravando. O nosso cérebro, isso é neuropsicologia, ele grava o erro. Então, eu não posso deixar o meu aluno errar. Tá claro? Então, a gramática ajuda nisso. A gramática ajuda a evitar futuros erros por falta de compreensão. Então, no método 3LP, que é o método que eu criei, que eu, depois desses 35 anos dando aula em várias bandeiras de inglês, em vários colégios,
eu cheguei à conclusão que esse é o melhor método para ensinar o adulto alfabetizado, que já tentou de tudo, e fica tentando aí se adaptar aos métodos que não pode traduzir, ao método que só pode pensar em inglês, ao método... Gente, existem vários métodos, né? Mas às vezes você não se adequa àquele método. Então, no 3LP, fica mais fácil qualquer um se adaptar, porque eu pego as dificuldades que eu vi nesses 35 anos e facilito. Eu facilito todas os detalhes que causavam problema nos alunos. Nesses 35 anos foi fácil verificar o que mais causava problema no aluno, né? E aí, nesse método, você consegue evitar o erro. E não esquece que o erro o cérebro registra. Então, para corrigir essa retenção de informação errada, eu prefiro já dar um pouquinho de gramática na hora da conversação, corrigindo e já dando uma dica de gramática para clarear o que a gente está vendo. Ok? Oi, Renata, querida, tudo bem? E olha que você não veio me ver ainda, hein? A gente ainda não se viu, não trocamos figurinhas, quero saber tudo da sua viagem. Por sinal, você podia fazer uma live comigo, né, Rê? Vamos marcar? Você contar suas aventuras em Londres? Vai ser bem bacana. Se você topar, olha, me manda a mensagem aí no WhatsApp para a gente já combinar essa live. Tá bom? Tá ok, gente? Tá respondida a pergunta, então? Então, olha só, se tiver alguma outra pergunta sobre como aprender inglês, né? O que eu posso fazer, me mostrando a sua dificuldade, eu respondo aqui. Então, resumindo agora, a gramática é importante para aprender inglês? Não é o principal, mas ela pode auxiliar você a reter mais fácil a informação e não cometer os mesmos erros, porque vai acender a luz e você vai entender por que aquilo você pode, aquilo você não pode. Tá bom? Rê, me manda aí os horários que você pode, que eu já agendo você aqui. Tô louca para fazer uma live com você. Viu? Um beijo. Bom, juntando um pouquinho com essa história da gramática, quando me perguntam, a gramática é importante? Tem gente que acha que não é, né? Eu já expliquei o porquê que ela é importante. E por que para criança a gente não foca tanto na gramática. Porque, além de ser chato, né? A criança, o interessante era se comunicar no começo. Depois a mãe vai corrigindo. Quando a criança fala assim, mãe, nós vamos, né? De tanto corrigir, a criança vai falando certo, depois quando ela for para a escola, ela vai aprender o porquê que a mãe corrigia daquele jeito, né? Agora, o adulto eu já expliquei. E tem uma outra coisa que muita gente fala, para que isso? E eu gosto de bater na tecla, que é muito importante sim, que é soletrar, gente. Soletrar pode tirar você de muita enrascada. Só você ficar, sorry, I don't understand, I'm sorry. E a pessoa vai ficar repetindo para você 1000 vezes. Se não está tendo entendimento, manda um spell please ali e resolve o assunto. Spell é para soletrar, né? Spell please, can you spell please? Spell, sabe o spelling game lá da... Todo filme de tem criança na escola tem lá, né? O dia do spelling game, o dia que as crianças vão brincar lá no soletrando, igual o Luciano fazia no programa dele, é uma coisa muito comum nas escolas de outros países, né? As crianças brincarem de soletrar, tem concurso de soletrar que os pais vão assistir, aquela coisa arada toda lá, né? Então, soletrar é muito importante. Rê, você está aqui ainda? Responde aí para mim, você precisou soletrar muitas vezes o seu nome? Gatura? É uma coisa muito comum, gente. Está lá na sua reserva, está no seu nome a reserva, né? E as pessoas não entendem o seu nome. Você vai soletrar, né? E aí as pessoas vão conseguir achar o seu nome depois que você soletrar. Não tem como você ficar repetindo o seu nome. Então, o alfabeto é muito, muito, muito importante para momentos de reserva, né? Letras do voo, e-mail, porque às vezes a gente tem uns e-mails aí esdrúxulos lá, a pessoa fala, eu não entendo o e-mail, então ela soletrando é mais fácil. Tudo, quando você vai tomar nota de alguma coisa, é difícil você saber como é que escreve. Então, quando você pede para soletrar, salva a sua vida ali, né? Outra coisa que é bacana falar aqui. O alfabeto, eu vou ensinar para vocês como é que fala,
mas eu não quero que vocês decorem na ordem. Quando a gente decora na ordem, tá? A, B, C, D, E. Quando você decora na ordem, quando você precisar de alguma letra, você vai ter que falar a letra e falando todas até chegar em qual você quer. Isso acontece no número também, né? Quando eu dei aula de número, eu dei essa dica. Gente, não decora na ordem. Tem gente que vai falar no telefone e fica lá. 1, 2, 3, 4. Ah, tá. 4, 3, 2, 8. Agora ela quer lembrar como é que fala 7. Ela fala 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem que falar todos para chegar no 7, sabe? Porque ela não consegue lembrar sem estar na sequência. O alfabeto é a mesma coisa. Não é indicado você decorar na ordem. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar a ordem. Você vai anotar do lado para a live, né? Tá aí gravada. Você vai lá parar o vídeo, vai pegar uma folha, você vai colocar todas as letras do alfabeto e você na frente vai colocar o jeito que fala, de um jeito que só você entenda. Não fica preocupado não, tá? Um jeito que só você entende. Não precisa ficar preocupado, se alguém vai entender. O que está escrito ali do lado é para você estudar. Aí você estuda. Depois, sabe como que estuda? Você fica soletrando palavras aleatórias. Vê placa de carro, vai lá e soletra. A-P-Q. Sabe? Vê o nome lá. Maria, M-A-R-I-A. Fica soletrando palavras aleatórias. Se precisar no começo, fica vendo a sua colinha. Mas não decore na ordem. Decorar A, B, C, D, E, F, G não vai ajudar em nada. Só vai te atrapalhar. Porque você decora e depois fica dependente de falar todas para chegar na letra que você quer. Tá legal? Isso é importante. Tá? Então vamos lá. Parou aí, anotou todas as palavras? As palavras não, as letras? Agora do lado você vai colocar como que pronuncia essa letra. Tá legal? Então olha só. Vamos começar aí. Ei, né? Ei. Então você colocou todas as letras do alfabeto e aí você vai lá e escreve ei do lado do A para você lembrar que se pronuncia assim. Não significa que quando eu falar ei, você vai escrever ei. Quando eu falar ei, você vai colocar o A. É só uma maneira de você estudar, tá? Porque é muito importante você saber as letras para você não passar perrengue quando alguém não entendeu o que você está falando, você vai soletrar a palavra. Então, pega uma folha, anota todas as letras do alfabeto e anota do lado a pronúncia que eu estou te ensinando aqui para você estudar, tá? Então, o A, EI. O B, BI. O C, SI. Chegamos na primeira letra que muita gente erra. Gente, o D é DI. DI. Não é DI. DI é G. Aqui é di. Imagina um paulistano falando bom dia, di, tá? Aqui é di. O E é I. Como é que eu vou lembrar disso? I. Lembra do... Qual que é o seu e-mail? E-mail não começa com E? Eu não falo qual que é o seu e-mail, ou eu falo qual que é o seu e-mail? Eu não falo e-mail, então a letra E é I. Tá? F. F. Olha aqui agora, gente. Di. Olha só, essa daqui era di. Bom dia. Aqui é di. Eu não sei como é que você vai anotar aí para você estudar, mas um é mais sequinho, di. O outro é mais forte, di. Tá? Di. Eu já vou falar uma coisa para você. Deixa eu chegar no J, depois eu falo. Ó, o H, lembra do número 8 em inglês? Eight. O I, como é que é aquele aplicativo de comida mesmo? iFood, não é? Então o I é I. Combinado? Bom, continuando aqui. Olha agora. J. Aí eu queria voltar aqui, olha.
Aquele cara que coloca música na festa, ele é o quê? Ele é o DJ. Muita gente fala DJ. DJ é GJ. Ele não é DJ. Ele é DJ. Olha só, gente. Tá vendo? O D, D. O G, D. Então é DJ, não é DJ. Tá? Então o D, D e o G, G. Right? Olha lá, então, agora aqui, ó. J. Agora, K. Muita gente confunde o K com o Q, que é o K, que é o Q. Lembra do tudo ok? Ok? Então aqui é K. K. L. Bem parecido, né? L. L. Aqui, gente, tem que fechar bem a boca, ó. M. M. E esse aqui não fecha tanto, ó. N. M. N. O. O. O zero. Ou. Isso. Ou aquilo. Ou. Pi. Normalzinho. Pi. Olha lá. Aqui em cima a gente viu que era K, né? Esse daqui é Q. Q. Alright? Q. Esse daqui é o mais caipira que você puder. R. R. Lembre-se, eu estou falando e você está anotando do lado da letra, para depois você estudar, tá? O que você está anotando não existe, é só para a gente estudar, tá bom? Continuando aqui. You, não tem a banda lá do Bonovox que chama U2? Como é que escreve o nome da banda? É o U e o 2 do lado, né? Aí você soletra o U e fala o 2. U2 é o nome da banda, então You. Né? Love you, a pessoa coloca L, O, V e o you. Love you, love you. Então, toda vez que você olhar o U, é you. Tá? T. Esse T, ele é bem sequinho, igual o D, que é D. O que eu sou? Eu sou uma teacher. Eu não sou teacher, tá, gente? Teacher não existe, é teacher. Não é T, é T. T. Igual tem o D, tem o T. T. S. S. T. U. S. T. U. V. V. Esse aqui ó, é como se fosse dois U's, né? Então, W. W. X. X. Ah, aquele lá é meu X, né? X é o X. Aproveitando e falando uma coisa que também sempre me chama atenção, quando você vê um cardápio de lanchonete, tá lá, né? X-burger, né? Ninguém fala X-burger, porque não é um ex-burger, né? Mas esse X, na verdade, é porque em português a palavra X tem quase a mesma pronúncia de cheese, que é queijo em inglês. Por isso que a gente coloca cheeseburger, cheeseburger, né? Então, quando você for pedir um cheeseburger, não vai pedir cheeseburger sem queijo, tá? Porque a palavra X já é o queijo. Então, você tem que pedir um burger. Tem gente que pede, eu quero um X bacon egg, mas sem queijo. Ué, então não é X. Esse X é a pronúncia do cheese em inglês, né? O X em português é a pronúncia do cheese em inglês, tá? Então, em inglês é X. X-Men, não tem o X-Men? Aí você já lembra que é o X. E, mineirinho agora, Y. O Y é Y. E o Z é Z. Tá? Então, você vai lá e vai anotar do lado a pronúncia de cada letra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mas eu não quero que você decore na ordem, hein? Vamos estudar. Primeira coisa, eu quero mostrar para vocês as letras que são mais confundidas. São essas daqui, ó. D,
D, J. D, bem sequinho. D, G, J. Tá? O M e o N, ó, M, N. E o K com o Q. K e Q. E outras que são muito confundidas. Não sei se eu coloquei ela aqui separada. Não coloquei, mas não tem problema. É o A, E, I. Essas são as campeãs de confusão. Gente, pensa assim. A é a primeira do alfabeto. A, tá? O E, você vai lembrar do e-mail. E-mail. O I, você vai lembrar do iFood. Então é A, I e I. Tudo bem? O U, você lembra do YouTube, da banda? E o O, do isso ou aquilo. Na hora que você for soletrar uma palavra, a dica que eu dou para você também é a seguinte. Não faça som no meio da palavra. A gente tem mania de pensar com som. Ah, vou soletrar o meu nome, ó, tá? Adriana aqui. Se eu for soletrar meu nome assim, ó, deixa eu dobrar aqui. Se eu for soletrar meu nome assim, ó, A-D-R-I e A-N-A. Eu não dei uma paradinha, não fiz um E no meio? Pronto. Cada E que eu colocar no meio vai virar outra letra aqui. Né? Por quê? Porque cada I que eu pensar com som vai virar um E no meu nome. Então, meu nome seria Adriana. Então, não pensa com som. Primeira dica que eu te dou, tá? Segunda dica, não dá parada. Vai direto. Se você não conseguir ir direto, sorry, e começa de novo. Então, vamos lá, ó. Por isso que eu falei, você fica agora com a sua colinha na mão, olhando letra por letra, tá? Vendo o jeito que fala, e aí você vai treinando com várias palavras. Não decora, usa a sua colinha só para soletrar palavras, tá bom? Então vamos lá, aqui por exemplo, ó, A, D, R, I, A, N, A. Meu nome. Agora, olha só, eu tenho aqui a Alessandra, tá vendo que tem 2 S's? Então, eu posso falar A-L-E-S-S-A-N-D-R-A. Posso, né? Posso fazer isso. Mas eu posso também fazer o double S. Ó, A-L-E, double S, A-N-D-R-A. Olha, eu vou soletrar agora Ateliê Joia e Arte. Hello, good morning. Olha lá, ó. A-T-E-L-I-E J-O-I-A-R-T-E. Ah, ótimo esse nome, hein? Tem várias vogais aí, dá pra gente treinar, né? Olha lá, Brave Laura. B-R-A-V-E-L-A-U-R-A. Então é isso que você tem que fazer. Ficar soletrando palavras aleatórias. Assim você vai conseguir estudar. Não decore o alfabeto na ordem, tá? Anote todas as letras, escreve o jeito que pronuncia cada uma do lado e depois, na hora de você estudar, é só soletrando palavras, tá? Então aqui, quando tem letras iguais, isso serve para o telefone também. Ou eu falo double e falo a letra, ou eu soletro 2 vezes, não tem problema, tá? Hello Flix. H-E-L-L ou F-L-I-X. Tá? Aqui eu poderia falar H-E-L-L ou F-L-I-X. Ou como eu fiz agora com double L, ok? Mais uma aqui, ó. English. E-N-G-L-I-S-H. E-N-G-L-I-S-H. Não esquece, tá? De. Mais é igual a plus. Mais é plus. Mas quando eu estou soletrando aqui no nome, eu não vou usar plus, né? Tá falando de conta, né? 2 plus 2 equals 4, né? 2 mais 2 igual a 4.
2 plus 2 equals 4, ok? Olha a outra aqui. Book. B-O-O-K. 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 Ok? Mais uma. Waste basket. Waste basket é lixeira, tá? Então, olha lá. W-A-S-T-E-B-A-S-K-E-T. Ok? É uma coisa, soletrar. Gente, quando você vai pedir para alguém soletrar, você fala spell, please. Spell, please. Tá? Can you spell, please? Então, spell. S-P-I-L-L. Spell. Ok? Olha o trem passando. Gente, cidade pequena é isso. Passa o trem do lado. Agora, olha essa. Deixa eu pegar essa daqui primeiro. Dictionary, ó. D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y. É isso que eu quero que você faça. Fique soletrando palavras aleatórias, tá? Placa de carro, placa na rua, vai soletrando. Tudo bem? Outra aqui, Charles. C-H-A-R-L-E-S. Soletra seu nome, soletra o nome do seu marido, do seu namorado, do seu filho, da sua mãe. Vai soletrando para você ir treinando. E não decora na ordem. Lembra aí, você colocou as letras, colocou a pronúncia do lado e agora para estudar é só soletrando, colando aí da sua anotação. Depois você vai ver que você não vai precisar colar mais, tá? Olha só, é muito comum a gente precisar soletrar na hora do e-mail. Então, vou ensinar o e-mail para vocês para a gente encerrar aqui. Olha só, adrianatavares@gmail.com. Como é que eu ia falar isso? Se eu falasse Adriana Tavares, com certeza, né, um estrangeiro não ia conseguir entender meu e-mail. Então eu falaria assim, ó, Adriana Tavares, A-D-R-I-A-N-A-T-A-V-A-R-E-S. Cheguei no arroba agora, arroba é at, tá? Não é arroba não, é at gmail.com. Aí eu não vou precisar soletrar a palavra Gmail, porque ela é conhecida. Hotmail, Gmail, né? É só eu falar gmail. Que é o ponto, com. Tá? Então você soletra o nome, fala primeiro, depois soletra, tá? Fala, soletra. Então, Adriana Tavares, A-D-R-I-A-N-A-T-A-V-A-R-E-S, at gmail.com. Combinado? Então, olha só. Resumindo nosso papo de hoje. Gramática pode facilitar a sua compreensão e acelerar a sua fala, se você vai estar entendendo o porquê daquela correção. Certo? Eu corrigir você é importante porque eu não posso deixar você errar. Por isso que eu mostro, estou mostrando aqui para você, estou pronunciando e estou explicando. São os 3 L's do meu método. Você look, listen e learn. Você vê, escuta e aprende. E depois a gente pratica, como a gente fez aqui no final. E é isso que eu quero que você faça agora. Que você pratique o 3LP aí, tá? Você pratique o P do Prats e o resto você deixa comigo. Acompanhe os vídeos, ativa a notificação, segue por aqui pelo YouTube, pelo Face, pelo Insta, onde você achar melhor. Quer alguma coisa especial, me pede que eu gravo um vídeo. E toda terça de manhã a gente está aqui e quinta-feira à noite, 8h30 da noite. Ok? Thank you very much. Good morning, girls. See you. Bye bye.